Você sabe qual é o maior medo que a maioria das pessoas tem sobre envelhecer? Não é a morte. Não são as doenças. Não é nem mesmo a solidão. O maior medo é se tornar irrelevante. É acordar um dia e perceber que você não importa mais. Que o mundo seguiu em frente e você ficou para trás. Que sua opinião não é mais ouvida. Que suas experiências não são mais valorizadas. E eu vivi esse medo. Vivi ele tão intensamente que quase me destruiu. Até o dia em que tomei uma decisão que mudou absolutamente tudo. Era uma manhã de domingo. Eu estava na casa da minha filha para o almoço de família. A mesa estava cheia, todos conversando animadamente, rindo, trocando histórias. E eu estava ali, sentado na minha cadeira, ouvindo. Só ouvindo. Eu tentava participar das conversas, mas sempre que eu começava a falar, alguém me interrompia. Ou mudavam de assunto, ou faziam aquele sorriso educado e continuavam falando entre eles. Era como se eu fosse invisível. Como se minhas palavras não tivessem peso, não tivessem importância. Naquela noite, quando voltei para casa, eu me sentei na beira da cama e chorei. Chorei como eu não chorava há anos, porque eu tinha percebido algo terrível. Eu tinha me tornado exatamente aquilo que eu mais temia. Eu era o velho chato. O velho que ficava quieto no canto. O velho que todo mundo tolerava por educação, mas que ninguém realmente queria ouvir. E o pior de tudo é que eu tinha permitido isso. Eu tinha deixado que isso acontecesse comigo. Durante anos, eu fui encolhendo. Devagar, sem perceber. Primeiro foi no trabalho. Quando eu me aposentei, de repente as pessoas pararam de me consultar sobre decisões. Pararam de pedir minha opinião. Meu telefone, que antes tocava o tempo todo, ficou silencioso. Eu passava dias inteiros sem receber uma única ligação de trabalho. E eu me disse que era normal, que eu estava aposentado, que era hora de descansar. Mas no fundo, doía. Doía saber que tudo que eu tinha construído, toda a experiência que eu tinha acumulado, de repente não valia mais nada. Depois foi na família. Meus filhos cresceram, construíram suas próprias vidas. E eu entendo, é natural, é saudável. Mas aos poucos eu fui deixando de ser consultado sobre as decisões importantes deles. Eles pararam de pedir conselhos. Quando eu oferecia minha opinião, eles ouviam com educação. Mas eu via nos olhos deles que estavam apenas sendo gentis. Eles já tinham tomado suas decisões. Minha voz não importava mais. E então veio o pior. Eu comecei a me calar sozinho. Comecei a pensar 2, 3 vezes antes de falar qualquer coisa. Será que alguém quer realmente ouvir isso? Será que não vou parecer antiquado, fora de época? Será que vão achar que sou chato? E quanto mais eu me calava, mais eu desaparecia. Eu estava me tornando uma sombra da pessoa que eu já fui. Um fantasma vivendo numa casa que não parecia mais minha, numa vida que não parecia mais ter propósito. Mas naquela noite, depois daquele almoço de domingo, algo mudou. A dor foi tão grande que se transformou em raiva. Uma raiva saudável. Uma raiva que acendeu algo dentro de mim que eu achava que tinha morrido. Eu olhei no espelho, olhei bem nos meus próprios olhos e fiz uma pergunta. É assim que você quer viver o resto da sua vida? Calado, invisível, irrelevante? E a resposta que veio de dentro de mim foi clara e forte. Não, de jeito nenhum. Naquela noite, eu tomei uma decisão. Não foi uma decisão pequena. Foi a decisão mais importante da minha vida adulta. Eu decidi que ia recuperar minha voz, que ia recuperar meu espaço, que ia recuperar minha relevância. Não do jeito que eu tinha antes, não tentando voltar ao passado, mas de uma forma nova, autêntica, verdadeira.
Eu decidi que não ia mais me esconder, não ia mais me diminuir, não ia mais pedir permissão para existir plenamente. A primeira coisa que eu fiz foi parar de me desculpar por existir. Eu tinha desenvolvido esse hábito terrível de sempre começar minhas frases com desculpas. Desculpa incomodar, mas... Não sei se isso é importante, mas... Talvez eu esteja errado, mas... Era como se eu estivesse pedindo perdão por ocupar espaço, por ter uma opinião, por simplesmente estar ali. E eu decidi que ia parar com isso. Quando eu tinha algo a dizer, eu dizia, sem pedir desculpas, sem me diminuir, com a firmeza de alguém que sabe que tem valor. No começo foi estranho. As pessoas ficavam surpresas. Alguns até ficavam incomodados. Minha filha me chamou de lado uma vez e disse que eu estava diferente, que eu parecia mais assertivo, quase agressivo, e eu expliquei para ela. Eu disse que não era agressão, era autorrespeito, era simplesmente parar de me anular. E que se isso incomodava, bem, talvez o problema não fosse comigo. A segunda mudança que eu fiz foi voltar a aprender coisas novas. Porque eu tinha percebido que parte da minha sensação de irrelevância vinha de eu estar parado no tempo. O mundo tinha mudado, a tecnologia tinha avançado. As conversas eram sobre assuntos que eu não entendia. E ao invés de correr atrás, eu tinha desistido. Tinha decidido que era coisa de jovem, que eu era velho demais para aprender. Mas naquela noite, eu decidi que isso era mentira. Então eu fui atrás. Comprei um computador novo. Aprendi a usar as redes sociais de verdade, não só como espectador, mas como participante. Comecei a seguir pessoas interessantes, a ler sobre assuntos atuais, a entender as discussões que estavam acontecendo no mundo. Não para fingir que era jovem, mas para poder participar das conversas de forma relevante. E sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a me ouvir de novo, porque eu tinha coisas interessantes para dizer, porque eu combinava a sabedoria da minha experiência com conhecimento atual. Eu podia olhar para uma situação e dizer, isso já aconteceu antes, em tal época, e foi assim que resolvemos. Mas considerando o contexto atual, talvez devêssemos fazer diferente. E as pessoas prestavam atenção, porque não era só um velho falando do passado. Era alguém conectando passado e presente de forma útil. Eu também tomei uma decisão radical sobre minha aparência. Durante anos, eu tinha me vestido como se esperava que um velho se vestisse. Roupas neutras, sem graça, confortáveis, mas sem personalidade. Era como se eu tivesse aceitado que minha época de me expressar através da aparência tinha acabado. Mas eu decidi que isso também ia mudar. Comecei a prestar atenção no que eu realmente gostava de vestir. Comecei a usar cores que eu gostava, estilos que refletiam minha personalidade. Deixei minha barba crescer do jeito que eu sempre quis, mas nunca tive coragem. E as pessoas notaram. Começaram a me fazer elogios. Começaram a perguntar onde eu tinha comprado tal peça de roupa. E mais importante, eu me sentia bem. Quando eu me olhava no espelho, eu via uma pessoa viva, presente, com personalidade. Não um velho genérico tentando não chamar atenção. Mas a mudança mais profunda veio quando eu decidi recuperar meus sonhos. Sabe aquelas coisas que você sempre quis fazer, mas nunca fez? Aqueles planos que ficaram guardados numa gaveta da sua mente, esperando o momento certo que nunca chegou? Eu tinha uma lista enorme dessas coisas, e eu tinha me convencido de que era tarde demais, que aquele momento tinha passado, que eu tinha perdido minha chance. Mas naquela noite, eu percebi que isso era mentira.
Enquanto eu estiver vivo, não é tarde demais. Então eu tirei minha lista mental e comecei a trabalhar nela. Sempre quis aprender a pintar. Comprei tintas e telas e comecei. Sempre quis viajar para certos lugares. Comecei a planejar, a economizar, a fazer acontecer. Sempre quis escrever um livro sobre minha vida. Sentei e comecei a escrever. E cada coisa que eu fazia dessa lista, cada sonho que eu tirava do papel e transformava em realidade, me devolvia um pedaço de mim mesmo. Me devolvia entusiasmo, propósito, vitalidade. Eu não estava mais só esperando os dias passarem. Eu estava vivendo, criando, experimentando, crescendo. Outra decisão importante foi sobre meus relacionamentos. Eu percebi que eu tinha mantido muitas amizades por hábito, por história, mas que não me alimentavam mais. Eram pessoas que só reclamavam, que só falavam de doenças, que só viam o lado negativo de tudo, e estar com elas me drenava. Mas eu continuava porque achava que era isso que velhos faziam. Juntavam-se para reclamar da vida. Eu decidi que ia procurar novas amizades, amizades que me inspirassem, que me desafiassem, que me fizessem rir. E não precisavam ser da minha idade. Eu comecei a frequentar lugares diferentes, a participar de atividades que me interessavam de verdade. E lá eu conheci pessoas incríveis. Algumas mais jovens, algumas da minha idade, mas todas vibrantes, curiosas, apaixonadas pela vida. E essas novas amizades me transformaram. Porque quando você se cerca de pessoas que estão vivendo plenamente, você também quer viver plenamente. Quando você vê pessoas da sua idade fazendo coisas incríveis, você percebe que você também pode. Quando você tem conversas estimulantes, você se sente mais vivo, mais engajado, mais presente. Eu também mudei completamente minha relação com meus filhos e netos. Parei de esperar que eles viessem até mim. Parei de ficar magoado quando eles não ligavam. Ao invés disso, eu tomei a iniciativa. Comecei a criar momentos significativos com eles. Não só almoços de domingo, onde todo mundo fica mexendo no celular, mas experiências de verdade. Eu levava meus netos para lugares interessantes, ensinava eles a fazer coisas que eu sabia: pescaria, marcenaria, jardinagem. E no processo, eu não era mais o vovô chato que fica sentado reclamando. Eu era o vovô legal que sabia fazer coisas incríveis, que tinha histórias fascinantes para contar, que estava presente e engajado. E nossos relacionamentos se transformaram. Eles começaram a procurar por mim, não por obrigação, mas porque genuinamente gostavam de estar comigo. Com meus filhos adultos, eu mudei a dinâmica também. Parei de dar conselhos não solicitados. Parei de criticar suas escolhas. Ao invés disso, quando eles vinham me visitar, eu perguntava sobre suas vidas com genuíno interesse. Eu ouvia de verdade. E quando eles pediam minha opinião, eu dava, mas de forma respeitosa, reconhecendo que eram adultos capazes de tomar suas próprias decisões. E sabe o que aconteceu? Eles começaram a me procurar mais. Começaram a valorizar minha perspectiva. Porque eu não estava mais tentando controlá-los ou impor minha vontade. Eu estava oferecendo sabedoria quando era solicitada, e apoio sempre. Mas talvez a mudança mais libertadora tenha sido sobre dinheiro. Durante toda a minha vida, eu fui muito cuidadoso com dinheiro. Muito econômico. Eu guardava, planejava, me privava, sempre pensando no futuro. E quando eu cheguei na velhice, eu tinha uma poupança razoável. E sabe o que eu estava fazendo com ela? Nada.
Eu estava guardando para uma emergência que talvez nunca chegasse, para deixar herança, para ter segurança. Mas naquela noite eu percebi algo importante. Qual é o sentido de ter dinheiro guardado se eu não vivo, se eu não aproveito, se eu não faço as coisas que quero fazer enquanto ainda posso? Então eu decidi que ia começar a usar meu dinheiro para criar experiências, memórias, alegria. Não de forma irresponsável, claro, mas de forma equilibrada. Aquela viagem que eu sempre quis fazer, eu fui. Aquele curso que me interessava, eu fiz. Aquele hobby que exigia algum investimento, eu investi. E cada centavo gasto em experiências que enriqueceram minha vida valeu infinitamente mais do que ficar acumulando números numa conta bancária. Eu também comecei a ser mais generoso. Com meus netos, não necessariamente dando dinheiro, mas criando experiências para eles, levando eles para conhecer lugares, pagando aulas de coisas que eles queriam aprender, com causas que eram importantes para mim. Descobri que doar, contribuir, fazer diferença na vida de outras pessoas me dava um senso de propósito que nada mais dava. Outra mudança fundamental foi sobre saúde. Eu tinha caído naquela mentalidade de que na velhice o corpo só piora, que é só ir gerenciando os problemas conforme eles aparecem. Mas eu decidi que ia ser mais proativo. Encontrei médicos que não me tratavam como um velho descartável, mas como uma pessoa que merecia cuidado de qualidade. Comecei a fazer fisioterapia preventiva. Mudei minha alimentação, não seguindo dietas da moda, mas realmente entendendo o que meu corpo precisava. Comecei a me exercitar de forma consistente, nada extremo, mas regular. Caminhadas, alongamentos, alguns exercícios de força adaptados para minha idade. E meu corpo respondeu. Eu comecei a ter mais energia, menos dores, melhor disposição. E isso criou um ciclo positivo. Quanto melhor eu me sentia fisicamente, mais eu queria fazer coisas. E quanto mais eu fazia, melhor eu me sentia. Eu também mudei completamente minha mentalidade sobre limitações. Sim, meu corpo tinha limitações que não tinha aos 30 anos. Sim, havia coisas que eu não podia mais fazer. Mas ao invés de focar no que eu não podia, eu comecei a focar no que eu ainda podia. E descobri que eu ainda podia muito mais do que imaginava. Não posso mais correr uma maratona? Tudo bem, mas posso caminhar todos os dias. Não posso mais trabalhar 12 horas por dia? Tudo bem, mas posso contribuir de formas mais estratégicas e impactantes. Não posso mais ter a memória perfeita de quando era jovem. Tudo bem, tenho sabedoria e perspectiva que só vem com a idade. E comecei a compartilhar isso. Comecei a falar abertamente sobre minha jornada de redescoberta. Alguns amigos acharam estranho no começo. Diziam que eu estava tendo uma crise da meia-idade tardia, mas outros se inspiraram. Começaram suas próprias jornadas de transformação. E juntos criamos uma espécie de movimento. Um grupo de pessoas mais velhas que se recusavam a aceitar a narrativa de declínio, que estavam determinadas a viver plenamente, independentemente da idade. Nós nos encontrávamos regularmente, compartilhávamos nossas vitórias, nossos desafios, nos apoiávamos mutuamente. E havia algo poderoso nisso. Saber que você não está sozinho nessa jornada. Que outras pessoas também estão questionando as expectativas da sociedade sobre envelhecimento. Que é possível criar uma nova narrativa. Eu também comecei a usar minha idade como vantagem, não como desculpa. Quando pessoas mais jovens me subestimavam, eu usava isso a meu favor. Quando achavam que eu não sabia de algo,
Eu surpreendia eles sabendo. Quando presumiam que eu era frágil, eu mostrava resiliência. E aos poucos, eu fui mudando a percepção que as pessoas tinham não só de mim, mas da velhice em geral. Mas nem tudo foi fácil. Houve resistência da minha família, que estava acostumada com a versão quieta e conformada de mim. De alguns amigos que se sentiram ameaçados pela minha transformação, porque ela os confrontava com a própria estagnação deles. Da sociedade em geral, que tem ideias muito fixas sobre como velhos devem se comportar. Houve momentos em que eu quis desistir. Momentos em que parecia mais fácil voltar a ser invisível, a não fazer ondas, a simplesmente aceitar o papel que me foi designado. Mas toda vez que eu pensava em desistir, eu lembrava daquela noite. Lembrava da dor de me sentir irrelevante. Lembrava da promessa que fiz para mim mesmo no espelho. E eu seguia em frente. E hoje, alguns anos depois daquela decisão, minha vida é completamente diferente. Eu acordo todos os dias com propósito. Eu tenho projetos que me empolgam. Eu tenho relacionamentos profundos e significativos. Eu tenho uma voz que é ouvida e respeitada. Não porque eu forço, não porque eu brigo, mas porque eu me posicionei como alguém que tem valor, que tem algo a contribuir, que merece ser levado a sério. Eu não sou mais invisível. Eu não sou mais irrelevante. Eu não sou mais apenas tolerado. Eu sou participante ativo da minha família, da minha comunidade, da minha vida. E essa sensação de estar plenamente vivo, plenamente presente, plenamente engajado, é a maior liberdade que existe. A decisão que transformou minha velhice em liberdade foi simplesmente decidir que eu importo, que minha voz merece ser ouvida, que minha presença merece ser sentida, que minha vida merece ser vivida em toda a sua plenitude. Foi recusar a narrativa de declínio e criar minha própria narrativa de florescimento. E eu te pergunto agora, você está vivendo plenamente ou está apenas existindo? Você está usando sua voz ou você a silenciou? Você está perseguindo seus sonhos ou os enterrou? Você está se diminuindo para caber nas expectativas dos outros? Ou está se expandindo para preencher todo o espaço que você merece ocupar? Porque não importa sua idade, não importa onde você está agora, você pode escolher diferente. Você pode tomar a decisão de recuperar sua vida, sua voz, sua relevância, sua liberdade. Pode ser assustador, pode ser desconfortável, pode encontrar resistência, mas eu te prometo, vale cada segundo de desconforto pela liberdade que espera do outro lado. Você não precisa aceitar a narrativa de que envelhecer significa diminuir, significa desaparecer, significa perder relevância. Você pode criar uma nova narrativa. Uma narrativa onde envelhecer significa expandir. Significa usar toda a sabedoria acumulada. Significa, finalmente, ter a coragem de ser completamente você mesmo. Então, meu convite para você hoje é este. Tome uma decisão. Uma decisão de parar de se diminuir, de parar de se esconder, de parar de aceitar menos do que você merece. Tome a decisão de viver livre. E comece hoje, agora, com um pequeno passo. Fale quando você normalmente ficaria quieto. Faça algo que você quer fazer, mas tem adiado. Vista aquela roupa colorida que está no fundo do armário. Ligue para aquele amigo que te inspira. Inscreva-se naquele curso. Comece aquele projeto. E me conta aqui nos comentários. Que decisão você vai tomar hoje? O que você vai fazer diferente? Como você vai começar sua jornada de liberdade?
Vamos criar uma comunidade de pessoas que se recusam a aceitar a invisibilidade, que estão determinadas a viver plenamente, que acreditam que os melhores anos ainda estão por vir. E se essa mensagem tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Alguém que está se sentindo invisível, irrelevante, perdido. Mostre para eles que há outro caminho, que é possível transformar a velhice em liberdade. Inscreva-se no canal para mais conversas que celebram a vida em todas as suas fases, que desafiam narrativas limitantes, que acreditam no potencial humano em qualquer idade. Porque juntos podemos reescrever a história do envelhecimento. Podemos mostrar que os anos dourados não precisam ser sobre declínio, mas podem ser sobre apogeu. Sobre finalmente ter a liberdade, a sabedoria e a coragem de ser completamente quem você é. Um abraço forte, cheio de respeito e admiração por sua jornada, e até o próximo vídeo.